Sejam bem-vindos, holders, ao canal Trilha do Holder. Nesse vídeo vamos falar como definir o perfil de investidor. Reserva de emergência. Para qualquer cenário, investidor ou não. Se você querendo investir ou não, é muito importante você ter a sua reserva de emergência. Reserva de emergência geralmente é um recurso que você reserva para cobrir de 6 a 12 meses de seus gastos mensais. Então, o que é? São recursos de liquidez imediata. O que é liquidez imediata? É que podem se transformar em dinheiro de forma rápida. Qual a finalidade? Cobrir gastos imprevistos, como por exemplo, ocorreu um acidente, você tem que pagar a franquia do carro, ou você foi demitido, você vai ficar em período ainda até encontrar outro emprego, então vai cobrir seus gastos com a reserva de emergência. Onde aplicar? Aí são diversas as opções. Você pode deixar em espécie, poupança, CDB de liquidez imediata, Tesouro Direto Selic e fundos DI com prazo de resgate entre D+0 a D+3. Você pode fazer um misto entre eles, dependendo do tamanho da sua reserva de emergência. Reserva de emergência, você não tem que focar no retorno. Você tem que focar na disponibilidade de dinheiro. Quanto mais disponível, melhor. E você pode montar uma cesta entre essas opções. Como definir o tamanho da reserva? Você vai ter que avaliar a previsibilidade da renda. Ou seja, sua renda é previsível? Sim ou não? Você pode definir dois extremos. Um servidor público, ele tem uma renda bem previsível. Então, ele pode colocar aí de 3 a 6 meses de reserva de emergência. Caso você é um empresário de um ramo sazonal, um ramo muito cíclico, que você fica muito tempo sem receita, você tem que ter uma reserva de emergência maior, de 12 meses ou mais. Taxa de poupança. Um conceito muito importante. Todo investidor é um poupador, mas nem todo poupador é um investidor. Como assim? Existe um poupador que deixa dinheiro debaixo do colchão. Ou seja, ele deixa o dinheiro em espécie. O problema de deixar dinheiro em espécie é que ele perde o poder aquisitivo, é corroído pela inflação. Então, o importante quando você é um poupador, investidor ou somente um poupador também, você tem que saber a sua capacidade de taxa de poupança. Que é o que? Em porcentagem seria você pegar sua renda menos os gastos, dividir pela renda e multiplicar por 100. Em uma relação proporcional, quantos por cento da sua renda você consegue poupar? Quanto maior, melhor. Claro que você vai respeitar a sua qualidade de vida. Você não vai deixar de viver para poupar. Isso vai depender dos seus valores que você considera importante, do seu grau de consumismo, consciência. São várias variáveis que vão determinar a sua capacidade de poupar. E outras, né, que as necessidades em si. Então, poupar é deixar de atender determinadas necessidades hoje para reservar recursos. E investir é aplicar esses recursos poupados para obter um montante de recursos maior no futuro. Ou seja, você poupa deixando de te atender agora, no momento, para te atender lá no futuro. Só que investindo, você espera ter um retorno, que esse saldo aumente no futuro, para que você possa atender mais necessidades. Aí está a diferença entre o poupador e o investidor. O poupador que só deixa o dinheiro em espécie na mão sem aplicar em algum instrumento de investimento, ele tem seu poder aquisitivo corroído, ou seja, mais na frente, quando ele precisar do dinheiro, esse dinheiro vai comprar menos coisas do que poderia comprar se tivesse aplicado. Esse é o conceito básico de diferença de um poupador não investidor e de um poupador investidor. Então, chegando aí no
o perfil de investidor, aqueles conceitos são importantes que vão influenciar a taxa de poupança e a reserva de emergência, vão influenciar o seu perfil de investidor. Para determinar o perfil de investidor, você vai ter que analisar 3 parâmetros: a idade, horizonte de tempo, tolerância ao risco. Idade, quanto maior a idade, menor exposição à renda variável. Por quê? Porque quanto mais a idade, menos tempo para recuperar o prejuízo. Imagina você lá com 70 anos, nunca investiu na vida, era um poupador somente, decidiu investir, estava com dinheiro na poupança. Muita gente não considera a poupança investimento, mas em teoria ela é, né? Só que o retorno é muito baixo hoje em dia e está perdendo até para a inflação. Voltando ao exemplo, ele tem 70 anos, nunca investiu, decidiu se expor demais à renda variável, não fez essa análise. Quando precisou do recurso, estava com saldo negativo e teve que realizar prejuízo. O horizonte de tempo é você separar seus recursos para objetivos de curto prazo, vão para a renda fixa, e objetivos de longo prazo vão para a renda variável. Longo prazo, geralmente dizem em 5 anos ou mais, mas é bom se calcular, se você puder levar em conta, 10 anos ou mais. Então, o longo prazo, a renda variável, o principal risco é o risco sobre o aspecto da volatilidade. Ou seja, no momento que você for precisar daquele recurso está com prejuízo, você tem que realizar. Então, o intuito de deixar a longo prazo é que, se você fizer boas escolhas, vai se valorizar tanto a ponto de a volatilidade não impactar e você conseguir resgatar com lucro. Claro, isso visando aí, por isso que eu falo, 5 a 10 anos ou mais o prazo de resgate, longo prazo, renda variável. E o outro parâmetro é a tolerância ao risco. Capacidade de ver seus saldos caírem, ficar no negativo, e não vender os ativos. Ou seja, depende do comportamento psicológico do investidor. Mas você pode aumentar sua tolerância ao risco com conhecimento. Quanto maior o conhecimento da área de economia, finanças e investimentos, maior a tolerância ao risco, pois você terá planejado a gestão de risco através da diversificação e da alocação de ativos. Uma pessoa que tem um plano, ela tem a probabilidade maior de saber o que fazer do que uma pessoa que não tem um plano. Está ali, entrou, está de cabeça, não sabe o que está fazendo, provavelmente vai dar errado. Então, cada caso é um caso e você tem que ponderar. Trazemos aqui um exemplo somente para fins didáticos. Vamos supor, você tem o senhor X e a senhora Y. Eu vou analisar conforme alguns parâmetros para chegar na alocação ideal que ela deve ter na sua carteira. A alocação aí seria classes de ativos. Aqui eu resumi isso, é a parte que ela vai colocar em renda fixa e a parte que ela vai colocar em renda variável. Vamos aos parâmetros. Emprego. O senhor X é empresário e a senhora Y é servidora pública. Então você já tem dois pontos extremos aí. O empresário ele não tem uma previsibilidade de renda boa e a servidora pública ela já tem uma previsibilidade de renda boa. Então isso vai impactar a reserva de emergência, como vamos ver. Como veremos aí no terceiro ponto. Outro parâmetro, formação acadêmica. O senhor X é formado em administração e a senhora Y formada em economia. Os dois têm a administração tem uma noção de investimentos, mas a senhora Y, ela formada em economia, tem uma noção de conceitos econômicos mais a fundo. Reserva de emergência. O senhor X tem 12 meses de reserva para cobrir seus gastos mensais e a senhora Y tem 3 meses. No caso, o senhor X tem uma reserva maior por ele ser empresário e ocorre de ter meses que ele não tem renda, então ele precisa cobrir com a reserva de emergência. E a senhora Y, por ser funcionária pública, tem uma renda garantida mensal, ela optou por 3 meses de reserva de emergência. A taxa de poupança, isso é muito importante, que vai definir a sua capacidade de aporte. O senhor X ele consegue poupar 40% da sua renda mensal e a senhora Y consegue poupar 15%.
No caso, eu imaginei um empresário que ganha, vamos supor que ele tem uma renda alta e consegue poupar, até ele poupa até para sua reserva de emergência e para cobrir eventuais gastos com o negócio. E a senhora Y, ela, vamos imaginar que ela tem uma renda menor, ela não consegue poupar tanto porque seus gastos mensais. Em contrapartida, ela tem uma renda garantida. Idade. Outro parâmetro importante, seu X tem 50 anos, a senhora Y tem 20 anos. Ou seja, a senhora Y tem mais tempo para rentabilizar os recursos que serão aplicados na renda variável. O horizonte de tempo. No caso, o senhor X fez a análise e chegou à conclusão que ele tem recursos com objetivos de curto prazo, 70%, e recursos que ele não tem objetivo. Então, ele decidiu para o longo prazo, 5 anos ou mais, de 30%. Já a senhora Y tem 10% de curto prazo, dos objetivos que ela quer realizar com menos de 5 anos, e 90% no longo prazo. Intolerância ao risco. A do senhor X é baixa, porque, apesar de ele ser formado em administração, imagina que é uma pessoa que não tem muito tempo para ficar estudando sobre o assunto e ele se dedica mais ao negócio dele. E a senhora Y, já é formada em economia e gosta de estudar sobre investimentos. Então, ela estuda, procura saber e ela tem uma tolerância maior ao risco. Com isso, chegamos na alocação de ativos que cada um ponderou. Você perceba que eu coloquei que, apesar de horizonte de tempo de curto prazo de 70%, a alocação dele é 80% em renda fixa, do senhor X, e 20% em renda variável, justamente pela a reserva de emergência, seria, vamos supor, 10% dando a diferença. E ele não tem tolerância ao risco, então ele preferiu aumentar a parte de renda fixa. E a senhora Y, 15% em renda fixa, que aí é a diferença também da reserva de emergência, a reserva dela deve ter um impacto maior. Também estou presumindo, como ela é mais nova, o patrimônio dela é menor, então a reserva em relação ao patrimônio tem uma proporção maior, que impacta aí uns 5% do patrimônio, e destinou 85% à renda variável. Então essa foi uma orientação para vocês terem uma base como ponderar através dos parâmetros para chegar ao seu perfil de investimento. Definição do perfil de investidor é muito importante, pois é uma forma de reconhecer as circunstâncias e características que determinam a capacidade de poupar e investir do indivíduo. Falaremos sobre outros temas importantes para montar uma carteira, como gestão ativa e passiva, ponderar diferentes setores ativos, gestão de risco, empresas de crescimento e de dividendos, fundos de investimento imobiliários e outros. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e acione o sininho. Obrigado, holders, e até a próxima!